Olá, tudo bem com você? Cláudio Reis aqui falando. Eu tive há algum tempo atrás e essa necessidade ela é constante. A necessidade de ter um dual boot na sua máquina. Nesse caso, eu vou mostrar como que funciona em máquinas Dell. No caso, o notebook Dell, eu estou usando aqui um G15, um gamer, mas é muito parecido com todos esses outros notebooks que vêm hoje com Security Boot, entre outras informações. Eu fiz aqui uma série de prints e textos mostrando todos os passos, inclusive os erros. Então, seja bem-vindo, vamos lá ao vídeo direto. Olha só, eu vou instalar, no caso aqui, nessa máquina, né, o Windows 11 e o Ubuntu, o Linux Ubuntu. Só que eu já fiz esse procedimento, eu dei os print e salvei passo a passo. Espero que você consiga, claro, faça por sua conta e risco e não deixe de se inscrever no canal, tá bom? Se por acaso tiver muita dificuldade, consulta um técnico, faça um backup antes da sua máquina, é muito importante. Um abraço, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é te dar informação, nesse caso aqui, da minha máquina, né? Que eu estou usando aqui um Dell G15, esse modelo 5515. Esse procedimento eu já fiz há algum tempo atrás, só que frequentemente eu tenho que fazer. O Ubuntu hoje já está na versão mais atual, mas o procedimento é o mesmo. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos lá. Então, alguns passos nesse tutorial de reconhecimento, como, por exemplo, gerar um pendrive, rodar um programa, baixar uma ISO. Então, é importante que você saiba disso, né? E mais importante ainda, você é responsável por esse procedimento. Ok, meu cara? Então, se for fazer, tenha certeza que você está fazendo. Faça backup de todos os seus arquivos. Não esqueça que é um procedimento que pode danificar o seu sistema operacional, o seu Windows. Então, tome certos cuidados, tá bom? Então, vamos lá. Então, parte do pressuposto que você já tem um Windows instalado na sua máquina. Então, a primeira coisa é você criar um pendrive do Ubuntu. Nesse caso aí, eu estou mostrando o caminho aqui, desse ubuntu.com aqui. Eu não vou sair, vou mostrar só os prints das páginas e onde você achar, tá bom? Cada coisa dessa. Então, nesse caso aí, você vai baixar no seu Windows, você provavelmente vai estar usando o Windows nesse momento, um download da ISO do Ubuntu. Nesse caso seria 21.10, mas hoje já está versões mais atuais. Não importa, se baixa a versão que você queira lá. E você pode usar, por exemplo, o USB Imager para criar um pendrive bootável. Você pode ir no YouTube mesmo, até nesse canal, e pesquisar como criar um pendrive bootável que vai te mostrar, tá bom? Aqui tem o endereço dele também. E você, caso precise do Windows 11, que no caso eu estou fazendo o download do Windows 11, eu instalei o Windows 11 também, só que antes, né? Tem aqui um link caso você precise do Windows. Só que nesse caso, poderia, se a sua máquina tiver o Windows 10, também vai funcionar. É o mesmo procedimento, só que não precisa baixar o Windows 11. Quem está ensinando como usar e o que você precisa. Então, seria só mesmo baixar a ISO do Linux e usar esse programa para criar um pendrive bootável, ok? Aí você vai fazer esse download e usar esse programa aqui. Existem outros, fica à vontade de você escolher qualquer um outro que você queira. Comente aí no canal qual que você usa. Se for possível, pode colocar aí. Então, vamos lá. Primeira coisa, então, partindo que você já tenha feito isso, a primeira coisa é reiniciar ou iniciar, né, o seu notebook, pressionando a tecla F12 na inicialização do seu sistema. Então, vai apertando, pressionando F12 até ele entrar, logo após a logo da Dell, ele entrar e vai aparecer provavelmente uma tela parecida com essa. Nesse caso aqui, eu escolhi, ele mostrou as opções que já vinha na máquina e o meu pendrive, nesse caso aí um pendrive bootável. Eu escolhi ele e pressionei Enter, ok? Pressionei Enter para poder escolher ele. Imediatamente ele já dá um erro. Após os passos de instalação na tela de escolha do HD, dá um erro de BitLocker. Que no caso, o Windows está rodando, está ativado o BitLocker. Então, uma das alternativas que eu encontrei, se você encontrou alternativa diferente, comenta, põe lá o link aí, como você contornar isso. Eu não consegui na época que eu fiz, né? E hoje está rodando ainda assim, já tem alguns meses, eu fiz dessa forma. Então, olha só, porque esse material estava guardado, por isso que eu estou fazendo só agora. Então, o Ubuntu, ele fala o seguinte, ó, Ubuntu installation on computer running Windows and BitLocker run. Ele fala que, na verdade, ele vai fazer essa tentativa. Ele faz essa tentativa, mas dá erro. Eu não consegui passar por isso. Então, vem aqui, ó, instalar o Windows ao lado do Windows, né? Boot Manager. Beleza, eu fiz isso aqui.
E aí deu erro. O Ubuntu ele fala exatamente que não... O erro que dá é exatamente esse, né? A instalação do Ubuntu em computadores rodando Windows com BitLock, né? Turner on. E aí vem o erro, ele traz um QR Code que mostra aonde você vai para poder localizar esse erro. Eu já vou mostrar aqui, nem precisa você fazer esse erro da leitura, mas vai te mostrar no seu computador, provavelmente vai mostrar um QR Code falando a respeito desse erro. Mas se você assistir esse vídeo até o final, provavelmente você não vai precisar disso, tá bom? Se você assistir até o final antes, depois você retorna aqui para poder fazer passo a passo. Então vamos lá, vem um QR Code com um erro de link. Aí esse link, ele manda desativar o BitLocker. As instruções do link, eu não consegui com essas instruções que eles mandaram no link, então eu estou te avisando. Então eu fui direto por esse procedimento. Então foi o procedimento, né? A gente aperta aqui o 2, eu botei 2A aqui já de cara, exatamente para poder fazer isso. Então desativar o BitLock. Com as instruções do link, eu não consegui. Eu fiz da minha forma. Pode ser que você consiga da maneira diferente. Então comenta aí, porque são passos que podem mudar de acordo com a versão do seu Windows. Apesar de você estar usando o Windows 10 ou Windows 11, tem, mesmo no próprio Windows 11, tem algumas modificações que eles vão lançando versões, né? Então fica de olho nisso. Essas são as instruções que era, né? Pelas instruções era aqui, mas não deu certo. Era simplesmente vir aqui e fazer, né, um backup. Inclusive é importante falar isso. Faça um backup dessa chave de restauro de recuperação caso você precise, tá bom? Porque quando você vai instalar um dual boot, ele vai modificar o bootloader da máquina, que é uma camada antes do seu sistema operacional para escolher qual sistema que vai iniciar. Então, tome certo cuidado, tá bom? Então, no meu caso, eu precisava muito, eu não uso Windows, eu uso Linux, mas uso Windows também para algumas finalidades, para algumas coisas, e eu queria deixar o Dual Boot, porque eu acabei pagando por essa versão do Windows original, então eu queria ter ela também, né? Então vamos lá. Pelas instruções, eu não consegui. E aí, o que eu fiz? Por esse caminho deu certo. Então, qual que é esse caminho? Painel de segurança / sistema de segurança, e aqui estava ativado a criptografia, tá vendo? Do dispositivo. Eu vim aqui, cliquei e desativei. Quando eu faço isso, ele fará uma descriptografia da unidade. Palavrinha bonita, né? Ele faz o inverso. E aí você tem que aguardar, ele demora um certo tempo. Então esse vídeo foi passo a passo, está sendo passo a passo com print de telas, porque realmente é bem demorado. Então esses são os procedimentos. Fiz isso, ele pediu para reiniciar, eu reiniciei. E novamente aqui, eu reiniciei com F12, esperei o logo, né? Logo após o logo da Dell, F12, e escolhi novamente entrar com o pendrive. Espero que esse vídeo, apesar de ser bem maçante, entre aspas, né? Bem técnico, bem com tela, não muito movimento, e sem mostrar o rosto, ele realmente sirva e ajuda algumas pessoas, porque realmente eu apanhei bastante. Então, coloquei aqui o pendrive, novamente dei Enter, e ele apareceu a imagem aqui abaixo, eu escolhi, né, eu continuar com o boot, tem essas outras opções, mas eu escolhi aqui continuar com o boot. E ele veio pedindo aqui para mim poder fazer, né, tem que aguardar um certo tempo quando você faz isso, né, clique aqui no Ubuntu, que é a primeira opção, existem outras opções aqui, mas geralmente é a primeira opção para você poder fazer a instalação. Lembrando que o Grub aqui, ele pode vir as versões, outro sistema de bootloader, dependendo do seu pendrive que você fez. Pode ser Fedora, pode ser Debian. Nesse caso, estou mostrando o Ubuntu, mas o procedimento é muito parecido, porque o problema maior estava lá na parte do Windows, né? Naquela questão do BitLock e da criptografia. Tem um cachorro latindo de fundo, acho que vocês devem estar ouvindo. Bom, mas vamos lá. E aqui está nessa versão, o seu provavelmente vai estar a versão mais nova, ou pode até nem estar usando esse BitLoader mais, né? O Grub aqui pode estar usando o outro. E então ele veio aqui, ó, experimentar o Ubuntu e ver se funciona no seu notebook, se você quiser fazer um teste. Lembre-se, você é responsável por esse procedimento. Ou você pode fazer a instalação. Nesse caso aqui eu escolhi idioma e mandei instalar o Ubuntu. Se você quiser só experimentar, você pode experimentar. Nesse caso aqui eu escolhi o teclado. Vou passar aqui mais rápido. Conectei uma rede cabeada. Ele me trouxe aqui uma rede cabeada. Eu conectei, se você não quiser, você não precisa, mas eu quis, porque eu já quis instalar as atualizações. E aqui, eu escolhi uma instalação normal, baixar as atualizações enquanto ele está instalando. Instalar programa de terceiro, nesse caso é importante, que eu estou usando a placa da NVIDIA.
Tem uma GeForce aqui RTX nesse notebook, mas você pode utilizar, pode ser que seja uma placa de vídeo, pode ser até um board da NVIDIA ou de outra, ou uma outra placa de vídeo que você tenha no seu notebook aí ou no seu equipamento. Isso funciona, esses passos aqui, espero que funcione para várias soluções, ok? Que tenha o Windows instalado, que você queira fazer um dual boot. Pode ser concorrente aí da NVIDIA também, não tem problema nenhum. E aí eu dei avançar aqui. Então, e eu vim aqui, ó, desculpa, tá, gente? Escolha instalar, ops, deixa eu voltar aqui, voltar, pronto. Aí eu vim aqui, ó, tipo de instalação do Ubuntu ao lado do Windows, tá vendo aqui? Então, a partir dessa tela anterior aqui, quando você dá continuar, ele traz para escolher ao lado do Windows Boot Manager. Então, eu coloquei aqui Boot Manager. Se você escolher apagar o disco e reinstalar o Windows, você vai, né, reinstalar o Windows, ele vai apagar todo o disco, não faça isso, tá bom? Então, eu deixei aqui instalar o Ubuntu ao lado do Windows, então ele já detectou que tem um Boot Manager lá dentro e está instalando ao lado. O próximo aqui, ele vai falar, olha, redimensione o tamanho das partições para o Windows 11 e o Ubuntu. Então, ele pegou, nesse caso, o meu disco é de 500 GB e eu selecionei, né, 300 GB aproximadamente para, aqui, ó, NTFS, que seria aqui o Windows, ok? E aqui o Linux, o Ubuntu aqui pegando 200 GB, né, que é um tipo de partição XT4. Aqui a gente está usando o NTFS, que é do Windows. Eu aqui observo que aqui é um SSD MV, na verdade, né, que é um tipo de memória um pouco mais rápido, mas não vai fazer muita importância. Aqui vai estar o seu disco aqui, se for um SSD, se for um NVMe aqui, né? Ou se for um HD normal, SCSI, tanto faz. Aí, a ideia não importa, ele vai passar pelo mesmo procedimento. Continuando aqui, eu usei esse analisador aqui para ver as informações, né, do HD do Linux, mais ou menos como queria ficar, tá vendo? Home, var e tal. Eu mantive padrão, barra padrão, não criei nenhuma partição diferenciada. Deixei padrão para ele usar, tá bom? E essa parte de redirecionar aqui, ó, que estava na anterior aqui, nessa tela aqui, ó, você pode simplesmente puxar nessa área para cá ou para cá que ele redimensiona o seu disco. Então, você pode fazer isso antes no Windows, caso você queira já determinar usar uma ferramenta do Windows que tem esse tipo de redimensionamento, você pode fazer isso. Como você pode fazer aqui a conta e risco seu, lembrando que isso é um risco, fazer esse tipo de procedimento, tá bom? Eu redimensionei aqui em 180 GB do Ubuntu, tá vendo? E mandei instalar. Eu fiz instalar agora. E aí ele me confirma aqui, cara, tem certeza que você quer fazer isso? Tenha certeza disso, tá vendo? Antes que você possa selecionar um novo tamanho de partição, qualquer mudança prévia precisa ser gravada no disco. Você não pode desfazer essa operação. Então, você está fazendo aqui uma alteração na tabela de partição do disco. Então, isso é uma coisa mais técnica, não vem ao caso aqui, não para ficar explicando muito, mas você está trabalhando com partições, aqui no caso, partições primárias e partições... Ai, Jesus, falhou o nome aqui agora. Primárias e secundárias? Não, tem outra lá. Bom, mas em resumo, você está trabalhando com partições do disco e você não vai poder voltar, tá bom? Não pode voltar. Então, tem certeza, novamente, que você quer realmente escrever isso? Ele tem certeza de escrever essas mudanças no disco aqui? Criar essa partição aqui, dev barra mvme 001 aqui, quero. Aí eu fiz isso, cliquei em continuar aqui. E aí ele me pede agora para preencher os dados do usuário e senha. Eu botei o nome do meu usuário, que eu quero, o nome do computador, acho que eu deixei G15 mesmo, o nome do meu usuário, né? Eu posso criar o seu nome aqui, eu posso botar o meu nome completo aqui, se eu quisesse, Cláudio Rios, né? Mas eu deixei o mesmo nome, aqui é só coincidência, e coloquei uma senha que ele considerou razoável a segurança, né? Solicitar a minha senha para entrar, eu marquei para poder não entrar automaticamente, questão de segurança. E aí ele vai fazer a instalação, você finaliza e aguarda a finalização. E aí você não tem muito o que fazer mais, agora é só aguardar. Ele fez todos os procedimentos, instalou, isso demora um bocado de tempo. E no final ele pede para reiniciar, essa hora que realmente o coração fica meio apertado, que você não sabe o que vai acontecer, se realmente vai... Tipo assim, né? Ah, fechou, né? Seguiu, vamos ver. Aí você manda reiniciar, dá um clique,
e aguarda a inicialização do sistema. E é o que eu estou usando hoje, o sistema, usando normalmente aqui o sistema, que é o que está aqui, inclusive, né? Estou usando minha máquina normal, aqui está usando o Linux normal, sem nenhum problema. Espero que esse vídeo realmente tenha atendido suas necessidades. Se inscreva no canal, tá bom? Ajuda esse canal a subir cada vez mais. Muito obrigado pela sua atenção até agora, ter ficado até o final, revista esse link, esse vídeo todo. Se inscreva no canal, deixe seu comentário. Um forte abraço para você e até a próxima. Valeu, até mais, querido. Foi.